Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, vou ler agora Colossenses, capítulo 4. Vou começar no versículo 2 e ler até o final. Colossenses 4, 2. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestar abertamente como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar deve ser sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Versículo 7. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel, cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês, precisamente com o propósito de que saibam de tudo que se passa conosco, e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberão instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Então, hoje, como está a sua vida? Você está bem com Deus? Aqui em Colossenses capítulo 4, nós podemos ver a importância de nossas palavras. Nosso Senhor Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Mateus capítulo 12, 34. Orar significa falar com nosso Pai. Todos nós já memorizamos o Pai Nosso. É impossível estar bem quando nós não estamos bem com Deus. A oração é nossa comunicação com Deus, o canal que nos leva ao Senhor. O servo de Jesus que deseja viver no Espírito certamente está ligado com o Senhor em oração. E é esta vida de oração que fará de mim e de você pessoas cheias do Espírito Santo, que produzem o fruto do Espírito em nossas vidas diárias e nos relacionamentos com as outras pessoas. Em Colossenses capítulo 4, Paulo está concluindo sua carta aos irmãos naquele lugar, e ele escreve no versículo 2, 3 e 4. Dediquem-se à oração, estejam alertas, sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Eu quero dar destaque aqui a 4 ideias nestes versículos. Em primeiro lugar, Paulo começa dizendo, dediquem-se à oração. Alguns conhecem 1 Tessalonicenses 5,17, que diz, orem sem cessar, orem continuamente. Meus irmãos, você e eu devemos perseverar em oração. Deus é fiel. Você e eu vamos ser fiéis?
Jesus falou sobre a viúva que somente conseguiu o que precisava do juiz malvado porque ela ficou pedindo vez após vez após vez. Em Lucas 18, Lucas nos diz que Jesus contou essa história para nos mostrar que nós devemos orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. Jesus termina esse trecho declarando que Deus é bom, Deus é fiel e faz esta pergunta, lá em Lucas 18. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quer dizer, você e eu teremos fé em nossos corações? Orar precisa ser nossa prioridade, pois nada podemos fazer sem a ajuda do Senhor. Oração jamais pode ficar em segundo plano. Orar a Deus é primordial. Como qualquer pai, nosso Deus deseja ter comunhão com seus filhos. Ele gosta de ouvir as nossas petições. Para os servos de Jesus, a oração é tão importante quanto respiração. Deus sempre nos ouve. Todo dia, toda hora, Deus atende a oração de seus filhos. Irmãos, vamos perseverar em oração. Em segundo lugar, Paulo continua no versículo 2, estejam alertas. Jesus dizia, vigiem. Nós podemos e devemos orar em todos os momentos e em todas as situações. Nós não queremos ser apanhados de surpresa. Devemos orar para Deus nos ajudar com nossa conduta, para nos livrar da ira, para que usemos nossas línguas somente para falar coisas boas que edificam. Quantas vezes encontramos essas palavras na Bíblia? Orai e vigiai. Orem e vigiem. Em Neemias capítulo 4, versículo 9 está escrito, nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos de nossos inimigos. O capítulo 2 termina assim, sejam agradecidos. Muitas vezes, quando nós oramos, os irmãos fazem pedidos e agradecimentos. Sem dúvida, é falta de educação ficar pedindo e nunca agradecer. Deus não quer filhos egoístas e eu não quero ser uma pessoa egoísta. Meu pai e minha mãe me ensinaram boas maneiras. E é correto falar obrigado. Quantas bênçãos você já recebeu de nosso Deus? Tiago declarou em Tiago 1, versículo 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Já que todas as coisas boas vêm lá do alto do Pai, você e eu devemos agradecer sempre. Nós precisamos lembrar que Paulo, quando escreveu esta carta, estava preso. Mesmo assim, Paulo encontra muitos motivos para agradecer o Senhor nosso Deus. Isso nos faz lembrar da cena em Atos capítulo 16, de Paulo e Silas em Filipos, foram açoitados, lançados no cárcere interior, seus pés presos no tronco, e ao invés de murmurar e reclamar, criticar, os dois ficaram orando e cantando hinos de louvor a nosso Deus. E diz que os outros presos os ouviam. Que exemplo maravilhoso para mim e para você. Irmãos, mesmo nas horas mais escuras e mais difíceis de nossas vidas, o Senhor está conosco. Deus é fiel. Ele nunca, jamais vai nos abandonar. Ele é nosso consolador. Agora, número 4. Eu vou ler versículo 3 e 4 novamente. Paulo escreve, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Orem por nós. Paulo reconhecia que ele também precisava da ajuda do Senhor. Paulo jamais iria conseguir realizar o trabalho que ele realizasse sem a ajuda divina. Você e eu, quando lemos na Bíblia os 4 evangelhos, sabemos que Jesus orava sempre. Jesus dependia do Pai. Jesus buscou forças do Pai. Jesus pediu ajuda lá de cima, nos momentos mais cruciais da vida dele.
Paulo pede as orações dos irmãos por ele, mas nós devemos reparar o que Paulo não pediu. Ele não pediu que orassem por sua libertação da prisão, por um pouco de descanso e paz, nem por uma boa aposentadoria. O apóstolo Paulo desejava pregar o evangelho. Ele sabia que ele recebeu esta incumbência, por isso ele pedia aos irmãos em Colossos: orem por mim, peça meu favor, eu preciso da ajuda de Deus para desempenhar essa tarefa, de compartilhar as boas novas. Eu quero pregar abertamente. O Senhor me deu esta tarefa. Ele tem que me ajudar para realizar essa tarefa. Amados irmãos, que esta seja minha oração, sua oração. Vamos orar uns pelos outros. Eu oro por você, você ora por mim. Nosso mundo necessita da palavra da vida. Nós temos que espalhar esta palavra que salva. Vamos pedir então ao nosso Deus para abrir as portas e nos usar para pregarmos com coragem. Vamos ser sábios em nossos contatos que nós temos com pessoas que ainda não seguem a Cristo. Vamos tirar proveito de todas as oportunidades que nós temos para compartilhar a mensagem de Jesus e a vida que só Ele oferece. Quais são as oportunidades que você tem todos os dias? Em Isaías capítulo 54, versículo 17, nosso Criador afirmou o seguinte: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que eu faço em nome deles, declara o Senhor. Irmãos, além de orar e falar com Deus, nós também falamos com as pessoas. Para nossos irmãos em Colossos, Paulo escreveu no capítulo 4, versículos 5 e 6, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades, e o seu falar deve ser sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Nós jamais vamos conseguir evangelizar os nossos amigos sem um bom testemunho. Devemos ser sábios em nosso procedimento com as pessoas que ainda não seguem Jesus. Quando mostramos Jesus com nossas vidas, portas se abrem para nossas palavras. A melhor das vontades e o mais ardente zelo estragam muita coisa quando as coisas são feitas de forma errada, de forma desajeitada. O zelo é maravilhoso, mas precisamos ser sábios. Devemos sempre pregar a verdade com amor. Pregar com urgência, mas também com carinho. Nós temos que saber quando falar e também quando nos calar. Em geral, poucas pessoas se convertem como resultado de uma discussão. Por isso, todos nós temos a grande responsabilidade, não de apenas falar sobre Cristo, mas tem de mostrar a Cristo às pessoas, mediante nossas próprias vidas. Quantas oportunidades o Senhor está nos dando, todos os dias, para falar de Cristo. Nossa obrigação é de aproveitar ao máximo cada uma dessas oportunidades. Nosso Senhor sempre faz a parte dele. Ele é que toca os corações. Eu e você temos que nos aproximar das pessoas e transmitir a mensagem de Jesus. O apóstolo Pedro disse, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Para ter a resposta certa, nós temos que nos preparar. Creio eu que é bom escrever uma folha o que você gostaria de falar para as pessoas sobre Jesus. Daí você pode treinar, se preparar para passar da melhor forma. Como servos de Jesus, nós precisamos falar sobre Jesus, com o amor de Jesus em nossos corações. E é este amor que há de conquistar as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Em Colossenses 4, 6, Paulo escreveu que seu falar seja sempre agradável, temperado com sal,
para que saibam como responder a cada um. Eu gosto do versículo em Efésios, capítulo 4, versículo 29, que diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. E Tiago, capítulo 3, nos explica que a língua é poderosa. A língua é comparada a um pequeno leme, usada para dirigir um enorme navio. A língua pode ser usada para construir ou para destruir. A língua pode proferir uma maldição ou uma bênção. O que significa temperar nossas palavras com sal? Certamente são palavras saborosas. Palavras que levantam os outros, palavras para incentivar, encorajar, edificar. É falar o que precisa ser dito naquele instante para atingir o coração daquela pessoa. Esta mesma boca que eu uso para orar a Deus, para cantar louvores ao Senhor, precisa ser usada para edificar os outros, conceder graça aos que ouvem. Minha irmã, meu irmão, neste dia de hoje, que Deus possa abençoar todo o seu corpo, seus olhos, suas mãos, seus pés e também sua boca e sua língua. Vamos servir nosso Pai e ajudar nosso irmão com tudo que temos, com tudo que nós somos. Você reparou quando fiz a leitura, esses nomes, Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Barnabé, Jesus chamado Justo, Epáfras, Lucas, Demas, Ninfa e Arquipo. Por que esses nomes são tão importantes? Ou por que qualquer nome é importante? Porque nomes representam pessoas. Filhos de Deus, seres criados pelo grande Criador, pessoas amadas por nosso Deus eterno. Você sabe o nome de cada pessoa na sua igreja? Se não, procure gravar os nomes, se aproximar das pessoas, pois são nossos irmãos em Cristo, colaboradores no reino de Deus. No final de Colossenses capítulo 4, em 12 versículos, Paulo cita 11 nomes. E ele ainda se refere aos irmãos da congregação de Laodiceia, de Hierápolis e dos irmãos que se reúnem na casa da irmã Ninfa. Cada irmão é precioso. Cada irmão faz parte da família de Cristo, do corpo de Jesus na terra. Paulo reconhece o valor de cada irmão. Tíquico é um irmão amado, ministro fiel, cooperador no serviço de Jesus. Tíquico vai levar esta carta e entregar a carta aos irmãos para fortalecer o coração de cada um deles. Ele não irá sozinho. O irmão Onésimo, que os irmãos de Colossos já conhecem, irá com Tíquico. Onésimo também é o irmão fiel, o irmão amado por Deus, o irmão amado por Paulo. Nosso irmão Paulo está preso. Mas em Atos capítulo 28, 16, Lucas nos informa que em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Aristarco e Marcos estão ali em Roma, para ajudar Paulo nesse momento tão difícil. E estes dois, junto com Jesus chamado Justo, têm sido uma fonte de ânimo para Paulo. Nós sabemos que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Uma das bênçãos que Deus me dá são as pessoas que me animam, meus irmãos que me animam. E eu quero fazer o mesmo, animar os nossos irmãos. Epáfras estava sempre batalhando a favor dos irmãos em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, pudessem continuar firmes em toda a vontade de Deus. Vamos fazer o mesmo. Vamos batalhar a favor de nossos irmãos por meio da oração. Dizem que a união faz a força. Sem dúvida, uma igreja unida é uma igreja forte. Vamos, então, perseverar até o dia final. Eu dou graças a Deus por sua fé, por sua dedicação a Cristo. Não podemos desistir nunca. Esta mesma carta que você e eu estamos lendo, após ser lida naquela igreja dos Colossenses,
será levada e lida na igreja dos Laodicenses. A palavra de Paulo para Arquipo é: cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Sem dúvida, Arquipo recebeu uma missão importante. E eu creio que o Senhor está chamando todos nós, eu e você, para trabalharmos no reino. Todos nós precisamos servir ao Senhor com dedicação, hoje, amanhã e sempre. Como Paulo, eu também vou terminar aqui. Meu irmão, minha irmã, a graça de Jesus esteja com você. Portanto, se empenhe em cumprir o serviço que o Senhor lhe deu no dia em que você entregou sua vida a Ele.